Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz, que as bênçãos do Mestre Jesus possam nos envolver a todos, que o Espírito de verdade possa se fazer presente e que Ele nos auxilie hoje nas reflexões que faremos juntos em torno de temas tão pertinentes hoje na atualidade. É muito gratificante estar aqui numa casa como Caminheiros, entre corações de mesmo ideal, entre corações com uma coisa em comum. Todos nós sentimos saudades de Jesus. E essas palestras, esses estudos e reflexões, de certo modo, nos ajudam a matar um pouquinho dessa saudade. Então é muito gratificante estar aqui hoje conduzindo essas reflexões e vamos tomar como nosso ponto de partida aquela famosa carta de Paulo aos Coríntios. Todas as cartas de Paulo, quando a gente lê, trazem consigo uma energia muito boa, né? Sempre que a gente lê as cartas de Paulo, a gente consegue sentir algo diferente. A gente consegue sentir ali a alma da palavra pela maneira como ele escrevia, sempre muito bem inspirado. E aí hoje, em especial, vamos falar sobre a carta dele aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. E lá no seu capítulo 13, talvez uma das passagens mais inspiradas da humanidade, é uma das passagens mais bonitas. Então o apóstolo Paulo vai finalizar o capítulo 13 falando o seguinte. Ele finaliza dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas dessas três a maior é a caridade. Algumas outras traduções dirão a fé, a esperança e o amor. E dentre elas o amor sendo o maior. Então, é uma frase muito bonita, uma finalização de capítulo muito bonita, porque nos mostra o que nós chamamos dos valores fundamentais, né? São os valores essenciais que um seguidor de Jesus deve cultivar, que um seguidor de Jesus cultiva. E essa ordem em que o apóstolo Paulo apresenta para a gente essas virtudes também não é por acaso. Essa ordem, como quem nos mostra sequencialmente, como se fossem passos, degraus que devemos subir, também não é por acaso. Como havia comentado, Paulo sempre muito bem inspirado, talvez por Estevão, talvez pelo próprio Cristo, então nos demonstra que há também uma certa sequência aí que devemos seguir. Então a nossa reflexão vai girar em torno desses três passos: a fé, a esperança e a caridade. E aí nós vemos, com o passar do tempo, com o advento do Espiritismo, os próprios espíritos, em alguns momentos da codificação espírita, Kardec ali na Revista Espírita, também vem nos lembrar dessas três virtudes e sempre exatamente nessa ordem. Então nós temos aí, por exemplo, na Revista Espírita, na edição de fevereiro de 1862, três mensagens muito bonitas, apresentadas de maneira sequencial e intituladas A Fé, outra mensagem intitulada A Caridade, outra mensagem, A Fé, outra mensagem intitulada A Esperança e outra mensagem intitulada A Caridade. Então, uma sequência, como comentei, como quem vem nos lembrar ou nos relembrar dessa ordem, a importância dessa ordem. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 941, que vai tratar sobre o temor da morte, então os Espíritos mais uma vez vão nos lembrar dessa ordem, quando eles vão comentar a respeito do indivíduo que é justo, do indivíduo que já se afinizou com as leis divinas e por essa razão ele não mais teme a morte. Os Espíritos vão nos falar que esse indivíduo não mais é assustado pela morte, porque eles vão dizer que ele possui a fé de ter a certeza em um futuro melhor, a esperança que o consola e a caridade,
que faz com que ele não tema, porque onde quer que ele se encontre, ele traz consigo uma consciência tranquila de alguém que já se sente afinizado às leis divinas. Seguindo ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente ali no capítulo 19, item 11, Kardec mais uma vez nos traz um capítulo chamado Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então nós temos mais uma vez na codificação espírita os amigos espirituais nos convidando a refletir sobre esse triângulo de forças divinas que são fundamento, são como uma base de sustentação de uma vivência cristã, de uma vida com Cristo. O Espírito José vai nos falar que a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então ele vai nos apresentar esse termo corolário, que é muito amplamente usado na matemática, mas que significa consequência natural de. Então José vai nos falar, a esperança e a caridade são uma consequência natural da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então hoje vamos conversar sobre fé, esperança e caridade, que são para nós verdadeiros pilares do nosso maior equilíbrio. De tudo aquilo que a gente precisa realizar enquanto encarnados, dentro e fora da casa espírita, e muitas vezes não conseguimos. Porque a nossa fé titubeia, a nossa esperança esmorece e a nossa caridade não vai muito longe. Então, ao longo dos anos, nesse convívio de movimento espírita, tenho observado muitas pessoas que, recebendo o benefício do reequilíbrio sentimental, o benefício do equilíbrio, quando surgem oportunidades de trabalho dentro da casa, logo as desculpas começam a aparecer. Então, muita gente que depois que recebe o benefício do equilíbrio das suas dificuldades, se recua, ainda assim, em considerar aquela casa espírita como sendo sua e em considerar ser voluntário no trabalho no bem, aí naquele meio. Então, hoje, vamos conversar sobre esses 3 temas, e aí eu vou começar falando sobre fé. O que é a fé, né? E aí o espírito Valério, através da mediunidade de Chico Xavier, ele nos conta uma história real de uma criança que pergunta ao pai: papai, o que é fé? E aí Valério conta que esse pai não soube como responder na hora. Na verdade, ele passou dias e dias pensando como explicar para minha filha o que é fé. Até que ele teve uma ideia. Ele levou ela na porta do porão, desceu no porão da casa com as luzes apagadas, desceu no porão tudo escuro lá dentro e ela ficou lá fora, na entrada assim. Ela não conseguia ver nada lá dentro porque estava tudo escuro, mas ele conseguia ver, porque lá onde ela estava claro. E aí ele fala assim: minha filha, você consegue me ver? E ela: não, papai, não estou vendo o senhor. Aí ele fala: mas você consegue me ouvir? Ela: sim, estou ouvindo bem o senhor. Então, você acredita que se você se jogar aqui embaixo, eu vou te segurar? Não vou deixar você cair no chão? Acredito, papai. Então pode vir, pode se jogar daí de cima que eu te seguro aqui embaixo. E a filha, sem titubear, sem pensar 2 vezes, então se joga ali no porão, e o pai, que estava observando ela, ele conseguia ver, segura nos seus braços. E aí ele fala: isso, minha filha, é fé. Isso é ter fé. Como quem diz: não importa o que aconteça na sua existência, sempre vamos poder contar com Deus,
que é como nós chamamos essa força que nos ampara, muitas vezes no último segundo da nossa necessidade. Isso é fé, contar com essa força. E é claro, quando a gente fala de esperança, também estamos falando sobre aquilo que nós podemos dirigir ao outro para que, sendo auxiliado, ele também possa se tornar uma pessoa melhor. Porque quando nós nos queixamos, quando nós reclamamos, quando nós nos sentimos injustiçados e deslocados onde nós nos encontramos, muitas vezes nos esquecemos de que há pessoas que vivem muito mais necessitadas que nós. Pessoas que vivem em condições muito mais difíceis que nós. E o importante é que nós possamos exercitar essa percepção e encontrar essas oportunidades que nós temos de auxiliar esses próximos através da prática do bem. E em quantos lugares essas pessoas realmente necessitadas sofrem precisando de ajuda? Em quantos lugares essas pessoas realmente necessitadas sofrem preconceitos, não são aceitas? Alguns, dentro de algumas casas essas que até preceituam as palavras de Jesus, e tantas pessoas precisando desse amparo, desse auxílio, não são notadas. E aí, refletindo então desses temas, eu fico imaginando quantas vezes Jesus também não deve ter sido afastado, não deve ter sido expulso de determinados locais, determinadas escadas, determinadas praças, determinadas portas. Por quê? Claro que com a sua figura ímpar aqui na Terra, ele não atraía aquelas pessoas mais materialmente estáveis. Ele atraía justamente os necessitados. Ele atraía justamente os desamparados, os desesperados. Ele atraía quem estava triste, quem precisava de consolo, quem precisava ser curado, quem precisava ser ouvido. Então imaginem só quantas vezes Jesus e os apóstolos não devem ter se instalado em algum lugar e as pessoas ali naquele entorno se incomodavam e não queriam que ele tivesse ido embora pelo alvoroço ali que ele causava na época, né? E de maneira muito similar, aliás, e esse era justamente o pensamento de Judas, porque Judas via simplesmente Jesus, a missão de Jesus, de uma forma muito diferenciada dos demais discípulos, porque ele achava que todos os problemas do mundo, todos os problemas materiais poderiam ser resolvidos e que, na verdade, o Cristo estava ali finalmente para resolvê-los. Judas então achava que Jesus tinha vindo justamente para organizar a vida material naquele momento. E os amigos espirituais nos contam, a respeito de Judas, que quando eles caminhavam juntos, Jesus, Judas e os apóstolos, Judas quase sempre tentava fazer com que Jesus caminhasse mais depressa. Porque Judas queria que Jesus chegasse logo no templo, antes que o templo se fechasse, para que Jesus não pudesse subir aquelas escadas e falar, subir as escadas e falar às multidões sobre o amor, sobre a justiça, sobre a caridade, sobre Deus, sobre o Pai. Então essa era o que Judas queria, que Jesus não perdesse muito tempo quando estivessem a caminho do templo, porque Judas queria para Jesus um público grande. Judas queria para Jesus um público inimaginável, para acelerar logo o advento do Evangelho. E aí nos contam então os amigos espirituais que certa vez os dois caminhando um pouco mais à frente dos outros discípulos, justamente porque Judas estava apressando o passo de Jesus, e para a tristeza de Judas, enquanto eles estavam caminhando, eles passam por um beco, e naquele beco havia uma mulher caída. Uma mulher
leprosa, né, tinha sido abandonada pela família em decorrência da lepra para morrer ali naquele beco sozinha, agonizante. E então Jesus para, olha para o beco e Judas já começa a entrar em desespero, porque ele sabia que Jesus ia querer parar para entrar naquele beco e ajudar aquela mulher, e o templo já estava quase para se fechar, então os últimos animais sacrificados no templo já estavam sendo afastados ali com as vassouras, os incensos retirados, as faxineiras ali já estavam se organizando para começar a limpar o templo, para fechar, para que pudesse ser reaberto no outro dia. E Judas não queria que Jesus perdesse essa oportunidade de chegar ao templo e falar para aquelas multidões. Só que Jesus para, sem falar uma palavra. Ele vai em direção ao beco, encontra aquela mulher absolutamente necessitada, acabada, cheia de feridas abertas por todo o corpo em decorrência da lepra. Jesus abaixa então na frente dela e começa a chorar. Ele começa a chorar. E as suas lágrimas vão caindo sobre os pés daquela mulher. E os amigos contam que essas lágrimas iam caindo sobre os tornozelos e, para surpresa dela, conforme as lágrimas de Jesus iam tocando os seus pés, a lepra ia desaparecendo de todo o corpo. Então Jesus, ao finalizar o processo de cura, ao se identificar totalmente curada, a mulher, Jesus olha para ela, levanta, ainda sem dizer uma palavra, retorna ao caminho com Judas e fala: agora sim, podemos seguir em direção ao templo. Judas já estava com extremo mau humor, porque nesse período de tempo, o templo já havia se fechado. E Jesus havia perdido a oportunidade de falar àquelas multidões. Mal sabendo ele que a verdadeira caridade, naquele momento, tinha sido curar essa mulher que havia sido abandonada. Então passam-se os dias e Jesus se encontra agora levado a julgamento, confrontado por uma multidão ao lado de Barrabás. E para surpresa dos discípulos que estavam ali presentes, entre as poucas pessoas, entre as poucas mulheres que estavam ali gritando o nome de Jesus, estava ali também aquela mulher que o Cristo havia curado dias atrás. Entre as poucas pessoas, e Jesus tinha curado sem pedir nada em troca, sem dizer uma palavra, estava ali aquela mulher. Era a mãe de Barrabás. E quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu tive certeza absoluta que realmente acasos não existem. Porque com certeza, quando Jesus entrou naquele beco para curar essa mulher, ele sabia que dias depois, ao lado do filho dela, ele seria confrontado por uma multidão. E ela, ainda envolvida pela gratidão de ter sido curada da lepra, de ter tido a sua vida salva, estaria ali gritando o nome de Jesus. Apesar do outro ser o filho dela. Mas ele era um assassino, ele era um criminoso e ela sabia disso. Então Jesus sabia que aquela mulher estaria ali, tendo que fazer essa escolha de fazer o que é o correto. E esse trecho, assim como todos os detalhes, todas as passagens, todos os momentos da vida de Jesus, são repletos de ensinamentos valiosíssimos. Por mais singela a ação, por mais simples que possa parecer aos nossos olhos o acontecimento, são lições muito importantes, né? O final dessa história, desse texto você já conhece. Jesus se encontra então crucificado ali, se apresentando ao lado de Dimas
e de Gestas, o mau ladrão, Gestas. E aí ele diz a Dimas: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Dimas tinha dito anteriormente para ele: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor chegar ao teu reino. O outro ladrão, né, o Gestas, o mau ladrão, como carinhosamente a gente chama, nem estava pensando nisso. Porque a sua mente ainda estava sujeita, vamos dizer assim, a vibrações menos nobres. Então isso é mais ou menos o que acontece conosco quando a gente chega no Espiritismo. Quando conhecemos a doutrina espírita, seja por amor, seja pela dor, seja por motivos de família, nós passamos a ver a vida de uma maneira um pouquinho diferente. Nós passamos a ver a vida de uma maneira altamente positiva. Nós percebemos que a nossa fé é uma fé construtiva, é uma fé de ação, uma fé que constrói. Nós percebemos que a esperança mantém a nossa vida física mesmo falando, o nosso tônus vital. Muitas vezes, mesmo após a própria medicina já ter nos desenganado, muitas vezes passando por dificuldades de saúde tão graves que até os médicos não sabem explicar o que se passa conosco, mas se nós seguirmos firmes, se dentro de nós algo não desiste da vida, nós vamos renovando esse tônus vital, vamos renovando a nossa vida. Os Espíritos nos contam que algumas pessoas, ao se encontrarem em dificuldade de saúde, já determinam até um tempo de vida para si mesmo. Eita, eu acho que eu só tenho no máximo, eu estou sentindo que é só 1 ano de vida, só 3 meses de vida. E eles falam que jamais devemos fazer isso. Como nos fala Santo Agostinho, né, no Evangelho, só o Pai sabe a hora certa. Nós não temos essa condição de saber. No último segundo, para Deus nada é impossível, então no último segundo, quando tudo parece perdido, Deus pode resgatar. Então o Espírito nos fala que quando nós mentalizamos uma vida longa aqui na Terra, nós a promovemos para a nossa vida. E vocês sabem que quanto mais tempo ficamos aqui, mais nós solucionamos as nossas questões. Se nós pudéssemos resolver as nossas questões internas fora da matéria, se fosse possível solucionar esses problemas fora da matéria, nós não teríamos mergulhado na carne mais uma vez. Então, se estamos aqui, é porque ainda temos um propósito muito importante para cumprir aqui. Há pessoas que ainda precisamos encontrar, há situações que ainda precisamos viver. Então, por isso que o Evangelho vem nos trazer de uma forma muito bonita, que a fé é a mãe da esperança e da caridade, porque ele nos coloca como condição. A caridade e a esperança são consequências naturais, mas a fé é a condição primeira. A fé é a condição. Acreditar é preciso. E muito mais do que acreditar. Não basta simplesmente acreditar. É preciso viver como alguém que acredita. Muito se estuda na doutrina espírita sobre a questão da reencarnação e tem aquelas frases, né, que na reencarnação ninguém erra de endereço. Nós estamos no local onde precisamos, com as pessoas que precisamos. E nós acreditamos nisso, essa é a fé que a gente estuda e raciocina em torno, mas será que além de acreditar nisso, nós vivemos como alguém que acredita nisso? Nós confiamos verdadeiramente nisso? Então, é de se perguntar, será que eu estou vivendo como alguém que confia que está no lugar certo? Será que eu estou vivendo como alguém que está rodeado de pessoas que eu preciso estar rodeado? São as pessoas certas? Será que eu estou vivendo como alguém que confia em Deus?
a ponto de saber e confiar que todas as questões que estão acontecendo comigo são as melhores possíveis. Porque quem as determina é o alto, quem as determina é Deus, e Deus é sempre justo com todos nós. São questões importantíssimas. A fé é importantíssima nesse sentido. E mais uma vez, não basta eu acreditar, é preciso viver como alguém que acredita. E aí nós temos a caridade. A consequência natural, né? O doar-se. E aí, mas é claro que aquela roupa que está lá no nosso guarda-roupa, há uns 2 anos, 3 anos lá dentro do armário, e que você não usou nesses últimos tempos, não se iluda. Com certeza você não vai mais usar. E é muito fácil para todos nós doar o que não cabe mais, o que a gente não usa mais, o que não faz muita falta. Né? Aquilo que se torna um verdadeiro dinossauro ali no meio da nossa vida, que a gente já não sabe mais o que fazer, a gente tenta se desfazer, a gente tenta doar. Agora, doar aquilo que nos falta, aquilo que nos cobra a abnegação, isso é um pouco mais difícil. Então é preciso essa vontade de reciclar a nossa existência, de repensar a nossa vida, entendendo que essa é a doação mais importante. Então, quando aquele dirigente que convida uma plateia para um trabalho voluntário positivo, para um trabalho voluntário mais nobre, que a nossa mão seja uma das mãos a se erguer, a aceitar o trabalho. Nos lembrando que, acima de tudo, há uma responsabilidade maior. Todo trabalho, para todos nós, não importa a sua profissão, não importa a sua posição social, todo trabalho existe uma responsabilidade maior. Existe uma responsabilidade que já vem antes da nossa existência. Então, não adianta simplesmente você falar. Não adianta simplesmente falar se nós não estamos dispostos a sair de nós mesmos para ir em direção àqueles que mais precisam de nós. Porque, como eu disse, é muito fácil ajudar aquelas pessoas que a gente já ama. É muito fácil ajudar aquelas pessoas que não vão criar nenhuma dificuldade para nós no processo. É muito fácil ajudar aquele irmão que bate a porta pedindo alimento, porque alimento nos sobra muitas vezes. É muito fácil ajudar aquele irmão que pede uma vestimenta, que muitas vezes não tem uma vestimenta digna para se cobrir. É muito fácil você falar uma palavra amiga para alguém, dar um abraço em alguém, fazer uma prece por alguém. É muito fácil, mas isso não é caridade. E eu sempre lembro da reação da plateia quando perguntaram para o Chico, né? E ele fala a mesma coisa. Alimentar o próximo, doar o alimento, doar um pouquinho do seu tempo ali. Se você tem uma condição financeira um pouco melhor, você doar uma quantia para quem não tem, isso não é caridade. E todo mundo fica, como assim, Chico? E aí ele completa, caridade é quando há sacrifício pessoal. Aí é caridade. Alimentar quem tem fome não é caridade, é obrigação cristã. É o mínimo. É o básico. Você vê um outro semelhante passando necessidade, você ajuda. Por muitos motivos. Primeiro porque se fosse você passando fome. Então a caridade é quando você sai de si para ir em encontro ao outro. É quando há sacrifício pessoal. É quando eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa no meu fim de semana, mas eu escolho abandonar o meu tempo de descanso, meu tempo de lazer, e empregar o meu tempo para sair de mim e ir na direção daquele que não tem nada. Ir na direção daquele para quem às vezes uma palavra, para quem às vezes um abraço, um suspiro, muitas vezes aquele que um olhar seu já vai constituir um verdadeiro tesouro na vida daquela pessoa.
Isso é a caridade. Então, meus amigos, nos períodos de dificuldade, questionem-se. Pensemos, o que será que está me faltando nesse momento de dificuldade? Será que está me faltando fé? Será que está me faltando esperança? Ou será que está me faltando fazer o bem? Será que me falta caridade? Emmanuel vai nos contar, através da mediunidade de Chico Xavier, que o único objetivo da alma que se encontra encarnada na Terra é fazer o bem. O único. Então, o nosso único objetivo enquanto espíritos encarnados é fazer o bem. Todo o resto é secundário. Isso nos conta Emmanuel. Então, por isso é importante ressignificar a nossa vida, buscar no nosso entorno tudo aquilo que nós podemos fazer para que um dia, fora da matéria, já na verdadeira existência, sejamos convidados a contar a nossa história e teremos a felicidade de dizer que nós fizemos tudo o que era possível para transformar a nossa vida, para transformar a nossa realidade, para transformar o nosso entorno em algo melhor. Seu Eurípides Barçanufo nos dizia: primeiro sejamos bons, depois seremos felizes. Então eu desejo demais que nessa pequena reflexão, nessa singela reflexão que nós fizemos aqui hoje, nós tenhamos nos conscientizado que não basta ler, não basta estudar, é preciso agir, é preciso fazer. Aquilo que às vezes alguns de nós não fizemos em tantas outras existências equivocadas, mas que hoje é preciso que se faça nessa. Os espíritos amigos nos contam que muitos de nós, os espíritas de hoje, já estávamos aqui na Terra quando Cristo encarnou. E muitos de nós, os espíritas de hoje, ouvimos da boca do próprio Cristo o Sermão da Montanha e nada fizemos a respeito. Por isso nos encontramos aqui ainda, do jeito que nos encontramos. Mas que dessa vez possamos tomar essa decisão, possamos ajustar essa rota de maneira decisiva, de maneira definitiva, escolhendo ouvir a voz do Mestre, escolhendo caminhar junto a Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, que a paz de Jesus, mais uma vez, possa nos envolver, que o amor do Mestre querido, nosso guia, o Evangelho vivo, a mensagem que veio do céu para a terra, possa nos fortalecer, possa intensificar a fé que nos fortalece, possa intensificar a esperança que nos consola e possa intensificar a caridade que transforma. Que possamos sair daqui hoje um pouquinho mais motivados, um pouquinho mais animados para executar com fidelidade e com bastante alegria a missão que o Cristo espera de cada um de nós aqui no mundo. Que a luz do Evangelho ilumine sempre o nosso caminho, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.